Vamos imaginar aquela cena clássica, né? São 2 da manhã, a cabeça está fervendo de raiva depois daquela discussão pesada. Aí a pessoa pega o celular e digita aquela mensagem de texto terrível, cheia de verdades duras, e aperta o enviar. Nossa, a pior hora possível para tomar uma decisão, né? Com certeza. E aí, no dia seguinte, a raiva passa e bate aquele desespero imediato. A grande pergunta que fica é quem foi que realmente apertou aquele botão de enviar. Porque, olha, com certeza não foi a versão mais lógica e ponderada daquela pessoa. Não foi mesmo. A gente costuma falar sobre as grandes decisões da vida como se todo mundo fosse tipo um computador de última geração, sabe? Analisando planilhas de prós e contras o tempo todo. Mas a verdade nua e crua é que na maior parte do tempo não somos nós que estamos no controle. É uma narrativa muito sedutora, não é? Muito. A ideia de que somos seres puramente racionais, operando ali com base na lógica o tempo todo, nos dá uma falsa sensação de segurança. Mas, quando a gente olha de perto, a realidade do comportamento humano é infinitamente mais caótica. Nós somos movidos por correntes invisíveis, coisas que operam totalmente abaixo do nosso radar consciente. E é exatamente por isso que a nossa exploração profunda de hoje vai literalmente abrir a caixa preta da mente humana. Para esse mergulho, a gente reuniu um material incrível, anotações detalhadas, resumos e até análises muito boas do canal Wisdom Matrix 1111, tudo sobre aquele livro denso do Robert Greene, As Leis da Natureza Humana. Material riquíssimo, por sinal. Sim, e a missão, para quem está acompanhando a gente agora, é bem clara. A ideia é parar de viver no piloto automático, deixar de ser refém desses impulsos invisíveis e, finalmente, aprender a ler o que realmente está por trás do próprio comportamento. E, claro, das atitudes das pessoas ao redor também. Exato. E um ponto muito crucial para a gente ter em mente, desde já, ao investigar essas tendências todas, nós não estamos aqui montando um tribunal moral. Fundamental avisar isso. Não se trata de rotular se um comportamento é, bom ou mal. O que a gente está fazendo é olhar para essas dinâmicas como peças de um grande quebra-cabeça evolutivo. São mecanismos de sobrevivência, no fim das contas. A gente precisa entender como essas engrenagens funcionam se a gente quiser ter alguma chance de navegar pela vida com mais clareza. Fechado. Então vamos desvendar isso. E faz todo sentido a gente começar olhando para o nosso próprio quintal, né? Para dentro da nossa cabeça, antes de tentar entender o resto do mundo. Com certeza, de dentro para fora. Isso. E o maior mito que a gente precisa derrubar logo de cara, na primeira lei, a lei da irracionalidade, é justamente essa ilusão da lógica. A gente adora achar que a emoção fica numa gaveta e a lógica fica em outra, bem separadinhas. Quem dera fosse assim. Pois é. Mas a verdade é que as nossas emoções estão ali constantemente colorindo e nublando o nosso julgamento, quer a gente perceba isso ou não. O que é fascinante aqui é que a gente não deve cair na armadilha de ver as emoções como as grandes vilãs da história. Sim, não são um erro do sistema. Exato. Elas não são um defeito de fábrica. A emoção é justamente o que nos impulsiona a agir, a proteger quem a gente ama, a mudar uma situação de injustiça. A falha no sistema acontece quando a gente permite que a intensidade daquele momento dite a resposta imediata. Que é o caso da mensagem de texto às 2 da manhã. Perfeito! O desafio não é virar um robô frio e sem sentimentos, mas sim cultivar um espaço, um respiro entre o que se sente e o que se faz. É ter aquela presença de espírito para pausar e se perguntar: essa decisão está sendo guiada pelo calor desse momento ou ela se sustenta se eu pensar nela amanhã de manhã? É a famosa pausa estratégica. Para usar uma analogia que eu gosto muito, é como se a nossa mente racional fosse tipo um passageiro ali no banco de trás do carro. O passageiro está com uma pinha na mão, super crente que está decidindo o caminho. Mas quem está lá na frente, com as mãos firmes no volante e pisando fundo no acelerador, são as emoções. Adoro essa analogia. E o pior de tudo é o porta-malas. Esse carro está com o porta-malas socado de bagagem, que a gente finge que não existe. Nossa, essa imagem do porta-malas ilustra perfeitamente a lei da repressão. Porque pensa bem, desde a primeira infância, a gente é ensinado sobre o que é aceitável e o que não é.
Tipo, engole o choro, não grita. Isso. Se a raiva, ou a tristeza, ou até certos desejos não são bem-vindos na nossa família ou na sociedade, o que a gente faz? A gente não resolve essas emoções. A gente simplesmente enfia tudo nesse porta-malas mental, bate a tampa e tranca a porta. Só que tem um problema aí. Esse porta-malas não é a prova de vazamentos, né? De jeito nenhum. A mente gasta uma quantidade absurda de energia tentando manter essa tampa fechada à força. E essas emoções reprimidas, esses desejos considerados inaceitáveis, eles sempre encontram frestas para escapar. É como um cano estourando. Exato. É aí que você vê, por exemplo, uma pessoa sofrendo de uma ansiedade crônica que parece não ter motivo nenhum. Ou alguém que tem uma explosão de raiva totalmente desproporcional só porque, sei lá, alguém deixou uma xícara fora do lugar. A pressão interna é tanta que o vazamento vira tóxico. Isso afeta até a saúde física, com aquele estresse inexplicável. Caramba, e isso não fica restrito a um diazinho ruim. Esse porta-mala cheio de questões mal resolvidas acaba hackeando a forma como a gente conduz a vida inteira. E aí que entram a lei do comportamento compulsivo e a autossabotagem, certo? Isso mesmo. Elas andam de mãos dadas. Porque, tipo, uma criança que cresceu sentindo que nunca era ouvida pode, de um jeito totalmente inconsciente, virar um adulto que precisa controlar cada mínimo detalhe no trabalho. Acaba sufocando a equipe inteira para suprir aquela falta antiga. Perfeito. A necessidade de microgerenciamento é um desdobramento clássico disso. Outro exemplo claríssimo de autossabotagem é a procrastinação. Ah, velha procrastinação. Todo mundo acha que é só preguiça. E quase nunca é preguiça. Muitas vezes é um medo paralisante do fracasso. Ou pior, o medo do sucesso. Porque o sucesso traz responsabilidades, né? E tudo isso enraizado em crenças antigas de que o indivíduo não é capaz ou não é digno daquela conquista. É um ciclo que fica rodando em loop. Uhum. E a pessoa nem percebe que é ela mesma quem está colocando pregos no próprio pneu. A única forma real de pular para o banco do motorista e assumir o controle desse carro é jogando luz nessas sombras, através de um autoconhecimento muito profundo, seja com reflexão, atenção plena ou terapia. Certo. Então, fazendo um resumo até aqui, internamente nós somos esse carro sendo dirigido por emoções impulsivas, com um porta-malas cheio de traumas de infância prestes a estourar a qualquer momento. É uma imagem um pouco assustadora, eu admito. Dá um frio na barriga. Mas aí eu te pergunto, diante de todo esse caos interno, como é que a gente sai na rua todo dia sem colidir uns com os outros? Como é que a sociedade se mantém de pé? A resposta mágica é o teatro social. Nós nos tornamos atores. Nós criamos personagens, máscaras, para subir nesse palco que é a sociedade. É a lei da interpretação de papéis. Todo mundo usa máscara, então. Todos nós. E, de novo, sem julgamentos aqui, a interpretação de papéis é uma ferramenta de adaptação fantástica. A gente aprende a modular o comportamento para gerar confiança num cliente, para influenciar pessoas, para se integrar num grupo novo. E onde é que está o perigo nisso? A questão central é a calibração. Se a pessoa se perde no personagem a ponto de se desconectar do que ela realmente é, a máscara vira uma prisão. E instintivamente, quem está ao redor percebe a inautenticidade. As pessoas sentem que algo ali soa falso e a confiança desmorona na mesma hora. Tem que existir um equilíbrio, então. E, inevitavelmente, quando a gente fala dessa nossa imagem, da máscara que a gente apresenta para o mundo, a gente esbarra no ego e no estudo da lei do narcisismo. O que me chamou muita atenção nesse material é a premissa de que todos, absolutamente todos nós, temos um grau de narcisismo. Sem exceção. É louco, porque a gente costuma usar a palavra narcisista quase como um xingamento, né? Para descrever pessoas terríveis. Mas a realidade é que é uma característica humana padrão. Exatamente. A origem disso está lá na nossa formação. Pode ser por uma profunda falta de validação na infância, que deixa a pessoa faminta por atenção, ou o oposto,
uma superproteção que faz a criança crescer achando que é o centro absoluto do universo. E como isso aparece no dia a dia? A manifestação mais clara é o chamado efeito espelho. É aquela obsessão constante, exaustiva, com a forma como os outros nos percebem. Nossa energia fica toda drenada, monitorando as reações alheias à nossa imagem. Fica todo mundo checando os próprios likes na vida real? É bem por aí, e o autor categoriza isso de formas bem interessantes. Tem o narcisista teatral, por exemplo. E esse eu conheço. É o sugador de energia, né? Aquele que dá um jeito de transformar qualquer assunto numa história sobre o fim de semana dele. Exatamente. Busca atenção a qualquer custo. Aí tem o passivo-agressivo. Ah, o mestre da culpa disfarçada. Exato. Ele não pede o que quer de forma direta, mas faz todo mundo na sala se sentir péssimo por não ter adivinhado a vontade dele. Clássico. Tem também o narcisista real, que é genuinamente tóxico. Ele tem aquela crença inabalável de que as regras normais simplesmente não se aplicam a ele. Uma superioridade assustadora. Mas o material também fala de um narcisismo que é bom, certo? Sim, o narcisista saudável, que é a pessoa que usa a própria autoimagem para construir uma autoestima sólida, sem perder a empatia pelos outros. Esse narcisismo saudável nos permite ter ambição e resiliência na medida certa. A lei da grandiosidade e defensividade. O grande perigo mora aí. Quando o ego incha além da conta, a grandiosidade cria um campo de distorção da realidade. A pessoa começa a superestimar o próprio talento e a subestimar os riscos. E, francamente, o papel da sorte. Ela começa a achar que tem o toque de Midas. E o que acontece quando a realidade bate na porta ou alguém ousa criticar essa visão inflada? A defensividade entra rasgando. O escudo sobe na mesma hora e qualquer crítica, por mais construtiva que seja, é tratada como uma declaração de guerra. Mas peraí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui. Manda. Se a gente pensar na vida prática, numa reunião de negócios de alto nível, ou num ambiente corporativo hipercompetitivo, um pouco desse teatro, dessa grandiosidade e de foco extremo na própria imagem, não são quase pré-requisitos para sobreviver hoje em dia? A gente meio que tem que vender uma versão um pouco heróica de si mesmo no currículo, não tem? É uma provocação excelente. E, sendo muito honesta, você tem toda a razão. A vida real exige adaptação. O segredo que separa o estrategista de sucesso daquele que se auto-sabota é a flexibilidade consciente. Flexibilidade. Isso. Ter um grau de narcisismo saudável e saber jogar o jogo naquela reunião tensa de negócios é o que garante o seu espaço na mesa. O problema real ocorre quando a reunião acaba e você não consegue tirar a máscara. Ah, entendi. Fica preso no personagem. Isso. Quando a grandiosidade te cega a ponto de você parar de ouvir a sua equipe, perder empatia e começar a tratar os outros como meros degraus, a arrogância crônica, no longo prazo, aliena as pessoas. Você pode até ganhar aquela reunião de hoje e fechar o contrato, mas vai destruir as alianças que te manteriam no topo amanhã. Faz muito sentido. O veneno está sempre na dose, né? E na perda dessa flexibilidade. E pensando nisso, essa obsessão constante com o nosso palco, a nossa máscara e o nosso próprio sucesso, inevitavelmente faz a gente olhar para o lado. A gente vira a cabeça para ver a velocidade do carro vizinho. O foco sai do nosso ego e vai direto para as conquistas e posses dos outros. E aí a gente é engolido pelas leis da cobiça e da inveja. E vale muito a pena detalhar a diferença entre essas duas, porque elas geram comportamentos completamente opostos. A cobiça é aquele desejo intenso de ter o que o outro tem. Uma promoção, um carro novo, um talento específico. E olha, se for bem canalizada, a cobiça pode acender uma faísca. Pode servir de motor, né? Fazer a pessoa estudar mais. Exatamente, trabalhar de forma mais inteligente. Já a inveja é um ressentimento ácido. A inveja não quer o carro do outro. Ela quer furar o pneu do carro do outro para que ninguém tenha carro nenhum. Perfeita definição. E é um sentimento tão vergonhoso de se admitir que nós o disfarçamos. Ele aparece na forma de fofocas maldosas, comentários sutis diminuindo a conquista alheia ou sabotando projetos dos colegas pelas costas. É pesado.
E qual seria a saída para isso, de acordo com o estudo? A saída apontada é praticar a gratidão radical. E, de forma ainda mais ativa, forçar a própria mente a transformar a inveja em admiração. É olhar para o colega que foi promovido e engolir o orgulho para se perguntar: o que ele fez de bom que eu posso modelar para a minha vida? É uma mudança de mentalidade bem difícil de aplicar na prática, Muito difícil. mas essencial. Porque essa vigilância constante sobre os outros é o que pavimenta o caminho para a próxima armadilha, a lei da conformidade. A famosa mentalidade de manada. Isso. Nós temos um software evolutivo no cérebro que nos aterroriza com a simples ideia de sermos excluídos da tribo. Há milhares de anos, ser expulso do grupo significava morte certa na savana. Moria de fome ou comido por um bicho. Exato. Então, nosso instinto é imitar. A gente observa a manada e, se todos estão indo para a direita, a gente vai para a direita também, assumindo que há segurança nos números. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o conselho tradicional que a gente cansa de ouvir desde adolescente é: seja rebelde, seja autêntico, não siga a manada. Mas a sabedoria estratégica do livro sugere exatamente o contrário, né? Totalmente o contrário. Bater de frente com a manada o tempo todo só vai fazer você ser atropelado ou expulso. A verdadeira inteligência social, a sacada genial aqui, é entender as regras da conformidade para poder hackear o sistema de dentro para fora. Brilhante. Usar a dinâmica a favor próprio. Você decodifica as normas, entende o que o grupo valoriza e se adapta o suficiente para não acionar os alarmes de rejeição deles. Quando você estabelece essa conexão e ganha a confiança da tribo, aí sim você abre espaço para introduzir a sua perspectiva única, as suas inovações. Você influencia o rebanho porque não é mais visto como uma ameaça externa. É quase como ser um espião cultural dentro do seu próprio escritório. Ou do seu ciclo de amigos. Bem isso. Mas tem que ter cuidado, viu? Porque o material mostra que as tribos humanas sofrem severamente com a lei da inconstância e com a agressividade. A inconstância é cruel. As lealdades mudam de acordo com o vento. Ontem o cara era o herói do escritório que resolveu o problema do TI, hoje ele é o bode expiatório de tudo que dá errado. Exatamente. E por baixo dessa superfície civilizada, há um oceano de agressividade reprimida. E não estamos falando só de agressividade física, de sair no soco. Não, não. A maior parte dela hoje é psicológica. É aquele boicote sutil, a piadinha hostil disfarçada de brincadeira, a manipulação de informações cruciais. A agressividade é uma energia basal de sobrevivência humana. O grande erro é a gente tentar sufocar isso com sorrisinhos falsos, fingindo que somos todos evoluídos e iluminados. Então, o que a gente faz com essa usina nuclear pulsando dentro da gente? Como não causar um desastre na nossa vida? A chave de ouro é a sublimação, a canalização pura dessa força. Aquela mesma energia agressiva e competitiva que faria você destruir a reputação do departamento vizinho na empresa precisa ser redirecionada. Jogar energia para outro lugar. Isso. Você pega esse combustível pesado e o investe em resolver um problema incrivelmente complexo no seu trabalho, ou usa em esportes de altíssima intensidade, ou num processo criativo ambicioso. Os grandes realizadores da história não eram pessoas pacíficas e livres de agressividade. Eles apenas sabiam focar esse raio laser numa construção, em vez de focar na destruição. Entendi. É pegar aquele folo que queimaria a casa inteira e usar para aquecer a água do banho. Maravilhoso. Agora, se a gente der um passo para trás e observar todo esse cenário caótico, as emoções saindo do porta-malas, o teatro exaustivo, a fofoca, o esforço louco para se misturar na manada e ter que canalizar essa agressividade. Tudo isso exige tanta banda larga do nosso cérebro que causa um efeito colateral trágico, não é? Com certeza. O cérebro entra em pane. A gente entra na lei da visão curta, a miopia temporal. A gente fica completamente cego para qualquer coisa que esteja além do para-choque do nosso próprio carro. Nós passamos a viver presos no agora. É a nossa biologia implora por gratificação imediata. A gente quer a resolução rápida dos conflitos. Pensar no impacto das nossas ações daqui a um mês ou daqui a 5 anos vai totalmente contra esses impulsos primitivos de apagar incêndios agora.
E o exemplo histórico do Napoleão Bonaparte que o autor traz ilustra a tragédia dessa visão curta de uma maneira espetacular. Nosso Napoleão é o garoto propaganda perfeito dessa falha. O cara era um gênio tático absoluto no campo de batalha, indiscutível. Mas a mente dele estava completamente viciada no ganho daquela próxima vitória imediata, no próximo território anexado. Ele não sabia parar. Exato. Ele não conseguia parar a máquina, sentar e estruturar a paz, ou pensar no longo prazo administrativo do império. E qual foi o resultado dessa compulsão? O império desmoronou e ele terminou a vida isolado, amargurado numa ilha. Resumindo, ele ganhou dezenas de batalhas incríveis, mas perdeu a guerra porque só enxergava o imediatismo. É o custo altíssimo de ser puramente reativo. Quem só apaga incêndios hoje não tem tempo nem energia para construir os sistemas à prova de fogo de amanhã. E pior, essa miopia não se limita apenas ao tempo. Ela atinge a forma como a gente enxerga a nossa própria época. É o que o livro chama de miopia geracional. O grande motivador das brigas nos jantares de família é aquela crença profunda de que os valores, as tecnologias e os hábitos da geração em que você nasceu são a única lente certa e objetiva para o mundo. A famosa frase, no meu tempo é que era bom. E qualquer geração anterior é vista como retrógrada ou ultrapassada, e a geração posterior é sempre preguiçosa, mimada ou perdida. Nós transformamos o contexto super específico da nossa juventude numa verdade universal absoluta. E correndo em paralelo a essa prisão geracional, a gente tem também a rigidez de gênero. A sociedade vai criando papéis extremamente engessados sobre o que significa agir como um homem ou agir como uma mulher, e essas caixas acabam sufocando aspectos inteiros da nossa personalidade, limitando pra caramba o nosso potencial humano. Tem uma história na fonte original que ilustra isso de um jeito fascinante. A história da escritora francesa George Sand. Essa história é incrível. O nome de batismo dela, na verdade, era Amantine Lucille Aurore Dupin, lá no século XIX, na França. Ela percebeu muito rápido que o tal papel de mulher que a sociedade esperava dela naquela época era uma prisão. Uma prisão que ia impedir que ela tivesse acesso a uma educação livre, aos círculos de debate político e ao respeito verdadeiro como escritora profissional. E o que ela fez? Ela simplesmente hackeou o sistema da época. Vestiu roupas masculinas, adotou um nome de homem e passou a frequentar os cafés fumando charutos em público. Ela não mudou apenas de guarda-roupa, para chocar. Ela rompeu ativamente aquela barreira da rigidez de gênero para conseguir viver todo o potencial intelectual dela numa sociedade que era absurdamente patriarcal. Uma ousadia formidável para a época. Ela percebeu que aquelas amarras de gênero eram convenções artificiais, não eram leis imutáveis da física. E o que acontece quando nós não temos essa mesma ousadia hoje em dia? Quando a gente fica refém do curto prazo, limitados pela nossa geração e aprisionados em papéis sociais, nós caímos na lei da falta de propósito. Ficamos à deriva. Sem uma âncora, a pessoa é jogada de um lado para o outro pelas opiniões alheias e pelas distrações vazias do dia a dia. Fica vivendo o roteiro que escreveram para ela, sem nunca questionar. E aí que entra a grande questão de $1 milhão de toda essa nossa análise. Se a gente está preso nessa teia de reações emocionais impulsivas, enjaulado na perspectiva limitada da nossa geração e operando quase sempre no piloto automático míope, como é que a gente acorda? Como é que se quebra essa Matrix? Bom, se conectarmos isso a uma visão mais ampla, o grande antídoto para todo esse caos, segundo o estudo, é a construção ativa de um propósito inabalável, um objetivo profundo que funcione como o GPS da sua vida. Um norte claro. Isso. Quando você sabe exatamente para onde quer ir e quais são seus valores centrais inegociáveis, a opinião da manada deixa de importar tanto. O estresse imediato perde força porque você está focado no destino final. O propósito organiza as energias, te dá resiliência contra as tempestades emocionais e impede que aquela inveja ou a busca por atenção alheia te tirem da sua pista. O propósito, no fim das contas, recalcula a rota toda vez que a gente se distrai. Mas ainda tem uma última peça nesse xadrez,
um último elefante na sala que afeta radicalmente o nosso propósito e que a humanidade faz de tudo para ignorar: a nossa própria mortalidade, a lei da negação da morte. Esse é um ponto que mexe muito com as pessoas. Nós desenvolvemos defesas psicológicas extremas para não pensar no nosso próprio fim. O pavor do desconhecido e da finitude é tão esmagador que nós passamos a preencher os nossos dias com trivialidades absolutas. Brigas sem sentido, excesso de trabalho, entretenimento contínuo, tudo para manter a mente ocupada e anestesiada. Criamos essas ilusões de controle para fingir que temos, sei lá, todo o tempo do universo à disposição. Só que o grande paradoxo é que virar o rosto para a morte é exatamente o que faz a vida perder a urgência. A gente começa a agir como se fôssemos viver para sempre. Então, deixam para escrever aquele livro no ano que vem, deixam para fazer as pazes com aquele parente na próxima década. A negação da morte nos torna complacentes com a nossa própria mediocridade. E o segredo para reverter isso, por mais contraintuitivo e até assustador que pareça, é olhar de frente para o abismo. Lembrar ativamente que o tempo é finito é o que dá um brilho real ao momento presente. É isso que injeta uma dose de urgência fundamental para tirar os projetos do papel e realizar o nosso propósito hoje. Não amanhã, hoje. Perfeitamente dito. A aceitação da nossa mortalidade corta a futilidade pela raiz. Ela te força, não tem jeito, te força a focar no que realmente é essencial e no legado tanto emocional quanto prático que você quer deixar para trás quando não estiver mais aqui. Então, o que tudo isso significa? Nós passamos por todo esse mar agitado hoje. Fomos desde o nosso porta-malas mental cheio de traumas, passando pelas máscaras do teatro social, pelo narcisismo, pelas engrenagens da inveja e do comportamento de manada, até chegar na miopia do tempo e na urgência trazida pela morte. Uma jornada e tanto. Com certeza. E o ponto de destrinchar essas 18 leis invisíveis da natureza humana não é para que a gente saia por aí apontando o dedo para os outros, ou tentando manipular taticamente os colegas de escritório. O objetivo final de tudo isso